Nossas mensagens nos últimos domingos têm obedecido a este tema, quando Deus encontra. O pastor Fernando disse que daria um livro. Cleia lembra do Jorge Henrique. Cleia e o Jorge Henrique. Jorge Henrique é pastor em São Vicente. Foram meus seminaristas em São Paulo. Jorge Henrique anotava os esboços de sermão. E foi um tempo que a Edições Vida Nova lançou um livro, Spurgeon Ainda Fala. Um livro de esboço de sermão. Ele disse que esperaria eu morrer para lançar um livro de esboços. Isaltino Ainda Fala. E isso foi há 20 anos atrás. Agora chega o meu pastor auxiliar e diz que daria um bom livro. Eu preciso ter cuidado com esse pessoal, seminarista, pastor auxiliar. Esse pessoal parece que quer ver o falecimento da gente e quer publicar o que a gente diz. Mas quando Deus encontra nosso 10º tópico, e o personagem hoje é alguém sobre quem já ouviram bastante. Como eu disse hoje pela manhã, quando eu prego sobre um texto que já ouviram, digo isso, já ouviram muitos sermões nesse texto, vão ouvir mais um agora. Lucas 19, de 1 a 10, a história de Zaqueu, o publicano. Por favor, ponham-se em pé e ouçam a leitura em Lucas 19, de 1 a 10. Tudo bem aí em cima? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queiram sentar-se, por favor. Mais um personagem que Jesus encontrou. Os dois de hoje, ele os encontrou em Jericó. Na realidade, a passagem dele por Jericó é planejada, meticulosa. Ele ia para Jerusalém. E uma análise de um mapa da Palestina antiga mostra que do ponto onde ele estava e o seu ponto final, Jericó não ficava no caminho. Ele deu uma volta enorme para passar por Jericó. Foi lá para encontrar-se com esses dois homens. Hoje pela manhã vimos o homem com quem ele se encontrou na saída, que era um mendigo. À noite vemos o homem com quem ele se encontrou na entrada, um rico. A história de Jesus em Jericó é uma história de contrastes. Na entrada, um rico. Na saída, um mendigo. Mas a história de Zaqueu, particularmente, é muito mais uma história de contradições. A começar do nome do personagem. Zaqueu, Zacaiós, vem de Zac, no hebraico, puro, santo. O que parece que particularmente ele não era. Tanto que a murmuração da multidão foi esta: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Tem um nome que não é compatível com a sua vida.
Mas a história é encantadoramente contraditória. E essas contradições vão se amalgamando e acabam formando um quadro muito bonito e nos mostram o que acontece nas vidas que Deus encontra. E particularmente as vidas nas quais Jesus entra. Quero lhes apresentar 3 outros aspectos contraditórios neste episódio. Não pensem que estas contradições anulam o texto e tiram o seu brilho. Elas fazem parte do relato, são o adorno do relato e tornam o relato até mais vívido. O primeiro é este: uma pessoa contraditória. Não é apenas no nome, Zaqueu, o santo, e ele é um ladrão. Não é apenas isto. É o fato de que ele é um homem rico, mas é um homem odiado. Ao verem isso, todos. Lucas é preciso, não diz alguns ou a maior parte, todos murmuravam dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Parece que ele não gozava de uma boa respeitabilidade. Tinha uma boa posição social. Mas convenhamos, o papel que ele estava desempenhando era até meio ridículo. É verdade que às vezes as pessoas que ocupam espaço em colunas sociais são ridículas. Eu estava aqui no gabinete e lembrei uma ocasião que eu estava em Roraima, em Boa Vista particularmente. Aliás, Roraima só tem Boa Vista, é um pleonasmo falar Boa Vista de Roraima, não existe mais nada. Mas comprei o único jornal da cidade. E lá estava a entrevista com uma das socialites de Roraima. Sonho de consumo, uma Ferrari vermelha. Bom. Dor no coração, a pobreza do mundo. Eu fiquei um pouco esquisito. Lá os seus perfumes, todos daqueles que só emborrifarem na loja já tem que pagar alguma coisa. Cartão de crédito, por favor, no caixa primeiro, para poder sentir o cheiro do perfume. E depois mensagem: simplicidade para todos. Isso é meio contraditório. Aqui está um personagem assim. O ridículo dele não é dessas circunstâncias. É o papel que ele faz em público. Ele é o chefe dos publicanos. A sua posição social corresponderia hoje a um secretário da Receita de uma cidade ou de um estado, ao ministro da Fazenda de um país. Vai trepar numa árvore, como eu disse hoje pela manhã. Vamos aqui usar o francês, gorre. Cadê o gorre? Vi por aí. En passant. Um meio esquisito está trepado numa árvore para ver passar um pregador itinerante. Isso não só deve ter despertado muita caçoada, mas o fato de ser ele o hospedeiro de Jesus. Entrou para ser hóspede de um homem pecador. Não era respeitado. Bem, algumas pessoas têm o couro endurecido e pouco se dá a elas o que alguém pensa a seu próprio respeito. Na minha adolescência, meu político, eu me deslocava pela minha cidade natal, onde quer que ele fosse fazer um comício, era Carlos de Lacerda. Eu me lembro de uma frase do Lacerda: conhece-se um homem não tanto pelos amigos que tem, muito mais pelos inimigos que coleciona. Lacerda era bem conhecido porque colecionou uma interminável lista de inimigos. Então, se a pessoa fala mal, depende da pessoa. Mas aqui isso foi geral. Mas, dependendo da estrutura emocional da pessoa, dependendo da estrutura de Zaqueu, a pessoa pode dizer assim: eu estou pouco ligando para esse populacho. Pouco se me dá o que a plebe pensa a meu respeito. Ou, se quer uma frase mais coloquial, que vem de baixo não me atinge. Bem, isso não pode não fazer diferença, mas havia algo que fazia diferença na vida de Zaqueu. Tinha tudo que uma pessoa poderia almejar, uma boa posição. E mesmo que não o prezassem, teriam de engoli-lo, porque ele era um homem muito bem ligado ao poder dominante. Além disso, era rico,
Dinheiro faz situações, dinheiro compra amigos. Provérbios diz que o pobre, até o amigo foge dele. Mas quem é rico acaba tendo falsos amigos. Todas essas coisas podem ser circunstâncias que alguém despreza. Bem, eu estou bem, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, gostem ou não de mim, eu não estou preocupado com isto. Mas havia algo neste jogo de contradições que fazia diferença. O homem chamado de puro, o homem chamado de santo, não era salvo. E isto faz toda a diferença. Porque a pessoa pode apresentar uma imagem, por vezes, de respeitabilidade pessoal, o que Zaqueu não tinha. Pode apresentar uma imagem de respeitabilidade espiritual. É fácil recitar chavões, é fácil estufar o peito, carregar a Bíblia junto do coração, usar aquelas expressões estereotipadas, fazer um ar compungido durante o culto. É fácil posar também de moralista para consumo externo. Mas lá dentro o que vale é aquilo que Deus sabe da pessoa e o que Deus outorga à pessoa. E aqui está uma contradição. O santo, o puro, não era salvo. E sem dúvida, não é violentar o texto, nem pôr ideias no texto, ou presumir que o subir ele a uma árvore, muito mais do que mera curiosidade, expressa um sentimento do seu coração. Porque quando Jesus diz, desce porque hoje eu vou ficar na sua casa, o texto diz que ele desceu, à pressa, com alegria, para receber Jesus na sua casa. Aqui nós já podemos delinear alguma coisa do caráter de nosso personagem que serve também para nós. Nós podemos ter uma boa posição financeira. Podemos ter recursos que nos garantam uma vida razoavelmente estável. E podemos até mesmo ter uma capacidade de resistir a críticas ou mostrar-nos absolutamente infensos a ela. Mas há algo que faz diferença: a ausência de Cristo. E o fato da pessoa não ter esta certeza de salvação. Ter a vida mudada, só Jesus Cristo podia fazer. Trazer uma modificação na vida de Zaqueu desde os fundamentos, ninguém podia fazer. Jesus podia. Ele é uma pessoa contraditória. Começa a história como um homem perdido, termina como um salvo. Começa a história como um homem rico, termina a história como um homem que perdeu bastante de seus bens. Dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, aqui é uma atenuante, sendo um chefe de publicanos e suscitando todo este alvoroço, sem dúvida que assim o fizera, eu lhe restituo quadruplicado. A lei mandava o fraudador devolver em dobro. Alcançado pela graça de Cristo, ele excede a lei. Se a lei manda dar o dobro, ele dá o quádruplo. Começa a história, o seu encontro com Cristo, tem ele um volume de bens, termina o seu encontro com Cristo, o seu volume de bens é menor. Também pequenas outras colisões de situação. Mas quando termina o encontro, a vida está mudada. Ele está salvo. Uma pessoa contraditória, uma situação contraditória, em segundo lugar. Em vez de Jesus ir para a casa de um santo, vai para a casa de um ladrão. Imaginem se o mais famoso dos pastores batistas, um dos figurões, chegando a São Paulo, em vez de procurar lá o presidente da convenção ou o secretário da convenção, fosse procurar o juiz Lalau para dormir na casa do juiz Lalau. Fosse chegando no Rio de Janeiro, não vou falar do garotinho para não dizerem que é marcação, mas em vez de procurar a Rosinha Garotinho e pedir permissão ao esposo dela para dormir lá, fosse procurar lá o Fernandinho Beiramar. Aqui está a contradição. Em vez de procurar um homem santo, Jesus vai para a casa de um ladrão. Isto se chama graça. Isto se chama misericórdia. E Jesus fecha a questão com uma expressão lapidar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
É para isso que ele veio. Não veio para os santos. Sabem, pessoas muito santas, muito boas, muito retas aos seus próprios olhos, que fazem para si padrões morais e julgam-se cumpridoras desses padrões aos seus próprios olhos e põem-se acima dos outros, terão muitas dificuldades em ouvir a voz de Deus. Não estou sendo exótico e nem um exercício de retórica. Basta uma leitura até pouco criteriosa do Novo Testamento. As pessoas que tiveram a experiência mais profunda com Cristo não foram as santas. Aliás, ele tinha uma dificuldade enorme com os teólogos de sua época. E sentia-se muito à vontade com o que a elite espiritual chamaria de corja. Além disso, uma outra contradição na atitude de Jesus. Em vez de receber o convite, ele se oferece. Um oriental nunca faria isto. Os orientais são muito conhecidos pela hospitalidade. São pródigos em hospedar. Estou vendo ali o irmão Luiz de Carvalho, me lembro quando eu fiz conferências na sua igreja. E uma noite, Meacir e eu, jantando com o pastor César Tomé e com a Clotilde, esposa dele, o pastor César, que é descendente de árabes, disse que o árabe é muito hospitaleiro. O Juraci pode confirmar. Recebe bem, trata bem, oferece tudo na casa. No terceiro dia, se não for embora, pega a mala, põe, diga tchau e benção. Mas não era ainda o terceiro dia. Mas já que o oriental é hospitaleiro, bastaria esperar o convite. Mas, violentando as regras comezinhas de relacionamento, é ele quem se oferece. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Como diz o paulista, eu vou pousar na sua casa. No outro dia levantaria voo. Mas pousou na casa de Zaqueu. Curiosa essa atitude de Jesus também. Será que Jesus desconhecia a etiqueta de relacionamento? Óbvio que não. Mas se havia uma pessoa ali que precisava da misericórdia de Jesus, era Zaqueu. E aqui, irmãos, há duas observações que nós precisamos ter em mente. Primeira, o Senhor vê muito além da nossa fachada. O que ninguém via no coração de Zaqueu, ele via, uma alma carente. Muitas vezes nós somos demasiadamente severos com pessoas que têm um estilo de vida que não coincide com o nosso. Olhamos para um drogado, olhamos para um alcoólatra, olhamos para uma meretriz e nós nos impertigamos em nossa moralidade, que nojo. E nos afastamos destas pessoas. Mas é para estas pessoas que o Senhor olha. Ele olhou para Zaqueu. A segunda observação é que o fato de ter coisas não significa que a pessoa que as tem está com o coração saciado. Coisas não dão significado à vida. Coisas não enchem a alma de realização. Coisas são incapazes de fazer alguém sentir-se bem espiritualmente. Uma outra contradição. Em vez de Jesus ficar alegre porque vai ter um lugar onde dormir, é Zaqueu que fica. Às vezes é bom receber visita. Jadson e Hortência foram lá em casa hoje, foi um bom papo, uma boa conversa. Ficamos de ir lá depois. É bom. Mas algumas visitas, que se o indivíduo é supersticioso, ele pede à esposa para colocar a vassoura em pé atrás da porta. Mas é ele quem fica feliz porque vai à casa de Zaqueu. Por quê, hein? Porque ele sabe que Zaqueu precisa dele. A alegria do Salvador é quando nós temos necessidade que ele pode suprir. Às vezes também, esta visão espiritual nos faz pensar que nós agradamos a Deus quando nos chegamos a Ele cheio de santidade, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de bondade cristã. Mas o que agrada ao Salvador é que temos carências que Ele preenche. Que nós temos necessidades que Ele pode socorrer. É por isso que Ele é o Salvador. Com Jesus tudo é diferente. O Jesus igrejeiro é previsível.
ele se enquadra neste refrão: seja um bom menino, ele vai ficar contente com você. Mas o Jesus que brota das páginas do Novo Testamento é este: você não presta, eu tenho interesse em você. Você é pecador, eu tenho um negócio com você. Você é alguém necessitado, a sua vida me interessa. Há lacunas e brechas na sua vida, eu posso fazer algo por você. Se você precisa, ele se interessa por você. Uma pessoa contraditória, uma situação contraditória e um final contraditório. Nenhuma palavra boa para os religiosos. Havia em Jericó centenas de sacerdotes e levitas. Quando Jesus contou a parábola do samaritano, descia um homem de Jerusalém para Jericó. É porque levitas em profusão transitavam de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma das cidades de refúgio. Vimos isso numa ocasião em uma mensagem aqui. Alguém que cometesse um homicídio involuntário, culposo, não doloso, então iria para Jericó. Enquanto o processo corria, esta pessoa não podia ser tocada. Depois que o processo declarasse a pessoa ou inocente, ela estaria livre, mas culpada, ela seria entregue pela direção da cidade para ser apenada. Jericó era uma cidade de levitas e de sacerdotes, porque a sorte do indivíduo que estava lá estava ligada a um levita. Então havia sacerdotes e levitas em profusão em Jericó. Se estão lembrados da mensagem, até mencionei isto, que se o sumo sacerdote morresse, todos os criminosos de Jericó estavam, então, livres, absolvidos. E os levitas estavam lá para ensinar a lei para estas pessoas transgressoras. Bem, a única palavra boa de Jesus, quando entra, é para um ladrão institucional. Não é o ladrão batedor de carteiro descuidista, é aquele que serve a instituição. E a outra palavra boa, como vimos hoje pela manhã, é para um marginalizado, para um homem que também não tem expressão social. Mais uma contradição. Um homem de expressão social, um homem sem expressão social. Mas nessas contradições nós observamos que carência espiritual vem para rico e vem para pobre. Pobre também não é santo. E não adianta fazer opção pelo pobre e sacralizar pobre. Pobre é tão pecador quanto rico. Rico e pobre são pecadores e ambos precisam da graça de Deus. A palavra boa de Jesus está aqui no versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele reconhece que Zaqueu é um perdido, mas ele veio para Zaqueu. Isso também, irmãos e amigos, deve chamar a nossa atenção. Não nos escudemos no fato de termos uma religião. Aquela população tinha sacerdotes, escribas e levitas, possuíam uma religião. A palavra boa vem para o ladrão. Impressionam-me muito as palavras de Jesus em Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Isto é surpreendente. Estas pessoas profetizaram em nome do Senhor, expulsaram demônios e fizeram milagres. E o Senhor lhes dirá, nunca vos conheci. Aquilo que nós julgamos um símbolo de status espiritual, dá até uma certa posição. Aquele irmão expulsa demônio, aquele irmão tem uma palavra de poder, ele ora e os milagres acontecem. Nunca vos conheci. Santos do lado de fora.
É o Jesus contraditório. É o Jesus dos pecadores, dos rejeitados, dos carentes, dos que não prestam. Deixa-me recontar uma história. O bom de ficar velho é que a gente conta uma história que já contou, e se alguém disser para outro assim, ele já contou essa ilustração, o outro vai dizer assim, que a idade vai chegando, ele vai esquecendo. Então deixa eu contar a história. Um pintor famoso achou um mendigo. Heine Sackmeister um dia passou por lá e achou um mendigo. Eu tenho um quadro da Consuelo. Consuelo Carolina passou por lá e achou um mendigo. E queria pintar um quadro que mostrasse a miséria humana. Então acertou com o mendigo, deu-lhe seu endereço. E disse, vá lá em casa, amanhã, 3 horas. E eu vou pintar você. Eu vou lhe pagar. O mendigo ficou entusiasmado. Eu vou me tornar um imortal. Eu vou ser imortalizado na tela. Não deve ser muito difícil, não. Até Paulo Coelho já é imortal hoje. Mas no dia seguinte, entusiasmado, o mendigo então tomou um banho. Os colegas ficaram sensibilizados com o futuro radiante que aparecia para ele, modelo de pintor. Cortou o cabelo, arranjou uma roupa nova e foi todo elegante. Chegou lá no ateliê, apertou a campainha. O pintor veio, olhou para ele e disse, pois não. Ele disse, sou eu. Eu quem? O senhor disse para vir aqui. Eu? Eu não. Disse, está aqui o seu cartão. O senhor disse para eu vir. Eu disse, não, mas eu não queria você. Eu queria aquele mendigo. Você não me serve. Quem me serve é aquele mendigo. Quantas vezes nós agimos como este mendigo? Nós julgamos que para nos apresentar diante de Deus, nós precisamos de uma cosmética. Mudanças epidérmicas. Um jeito untuoso de falar, né? Aquela frase que vocês gostam, amado, graça e paz. Toda aquela indumentária típica de crente, vocabulário de crente. E julgamos que são estas coisas que despertam a atenção do Senhor. Mas o homem que se chega a Ele como realmente é, esse é atendido. Não precisamos mascarar nada. Não precisamos falsear situações. Eu me lembro quando eu era pastor, numa cidade do interior, de um rapaz, 22 anos, era estudante de medicina, e havia abandonado a universidade porque ele era alcoólatra. Ele já estava com 22 anos na fase de delirium tremens. Tremia. E eu me lembro que encontrei com ele na porta da igreja, e bastante alcoolizado, ele me perguntou, isso aqui é a casa de Deus? E eu disse, é. Então eu vou me embora. Eu não presto, eu não sou digno de entrar na casa de Deus. É isso que muita gente pensa. Eu disse para ele, olha, se você não presta, a casa de Deus é o lugar ideal para você. Se você reconhece que não presta, é atrás de você que Deus está. Porque o dia que nesta igreja não puder entrar gente que não presta, o pastor da igreja vai ficar de fora. Aqui está a graça do Salvador. Exatamente as piores pessoas. Estas, quando ele encontra, ele faz as maiores transformações. Talvez você não seja, eu presumo que não seja um Zaqueu da vida. E talvez você se sinta espiritualmente depreciável. Não veja em si mesmo muito mérito. E se sinta em muitas ocasiões frustrado com o ritmo que imprimiu a sua própria vida. Suas carências o deixam bem desconcertado. As carências espirituais, morais, a tibieza, a falta de determinação, de propósito. Estas coisas o incomodam bastante. Jesus Cristo tem interesse em você. E assim, como vimos hoje pela manhã, que a vida de Bartimeu foi transformada, a vida de Zaqueu foi transformada, a sua pode ser transformada. Este foi o nosso 10º personagem nesta série, Quando Deus Encontra. Cada um deles diferente do outro.
Nenhum deles era igual ao outro. Mas a história de todos eles terminou da mesma maneira. Quando Jesus entrou na vida deles, ela foi redimensionada completamente e para melhor. Para Zaqueu, o bem maior eram as coisas. Quando Cristo entrou na sua vida, ele descobriu que havia um bem maior. Muitas vezes o apego aos bens é uma compensação emocional, a busca de significado. Quando se tem Cristo, se descobre que há um significado maior. A pessoa que tem Cristo pode dizer: eu fui aceito por Deus, eu fui perdoado, a minha vida foi transformada e a minha vida tem sentido. Nesta noite eu lhe apresento um bem maior do que qualquer bem material e um valor maior do que qualquer valor humano: Jesus Cristo. Se você deixar que Ele o encontre, se a semelhança de Zaqueu você ouvir que Ele quer entrar na sua vida mudará. Deixe-o mudar a sua vida. Cantaremos o hino 262. Deixa o Salvador te ajudar. Fiquemos em pé para o cântico